montei a BGA Eventos, que é uma empresa de assessoria fonográfica e empresarial, e a BGK Editora e Fonográfica, ela é uma gravadora. Então, me filiei a uma associação, você tem que estar afiliado a uma associação, me filiei na época a Abramos, e a gente gerava o ISRC da música, fazia toda a parte documental. Sim. Então, o que acontece? O problema hoje do músico, até hoje do artista, é o jurídico. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Music Magazine. Eu sou o Marco Cavalari. Sou Júnior Felício. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência. Hoje um programa muito especial. Vocês estão vendo aqui um ambiente novo hoje. Vocês vão ver algumas imagens também. Até agradecendo aí a construtora Pagan, de alto padrão aqui de Bauru e região. Também a imobiliária Seven, por nos ceder essa locação aqui também, através aí do seu Fernando Pagan, né? Fernando e o Márcio. Uma casa espetacular. Vocês estão vendo algumas imagens, locação, projeto de verão que a gente está fazendo aqui agora, mas muito especial, feito com muito carinho para você que é amante de música. E hoje o convidado está muito especial, uma pessoa extremamente importante no cenário musical, que traz informações relevantes de uma coisa muito legal e importante que você precisa saber, né, Júlio? Isso mesmo. Uma lenda aí da música também, né, Marco? Da cidade de Marília, Paulo Gomes, falando do universo aí de editoras musicais, de gravações, registros de música, né, Paulo? Todo esse mercado tão importante na música tal, que todos nós precisamos saber de fato como é que funciona, né, Paulo? Obrigado pela tua presença. Com certeza, eu que agradeço. Obrigado mesmo, Paulo. Você, Marquinhos Júnior, prazer em conhecê-lo. Marquinhos já é de longa data. E eu que fico lisonjeado com o convite. Eu tenho acompanhado todos os programas aí, tenho visto grandes amigos passando por aqui e para mim é uma honra. A gente que agradece. Poxa, obrigado mesmo pela presença. E aí, vamos dar um presente para você logo de cara, né, Paulo? Eu já fico chateado, né? Final de ano. Fazer o quê, né? Exato, através da Dream Produções, que é uma empresa de Bauru, que tem uma gestão de carreira, um estúdio bem bacana, que vai ser um dos melhores estúdios aí. Já conheço pela rede social. Interior aí de São Paulo. Está prestigiando você aí, te parabenizando, também agradecendo pelo presença. Obrigado pelo carinho, pessoal da Dream, um bom gosto excepcional, aí, né? Vamos mostrar aqui, ó, aí outra, tem um brinde aqui, outro personalizado. Não, tem que ser aqui, ó. Isso que eu falo, o nível. Não, o Rodrigão lá não brinca em serviço, não. A Dream Produções. O Rodrigão já está comprando a casa aqui. Eu agradeço. Já fechou? Já está fechando. Então pronto. Obrigado, viu, Dream? Valeu, Rodrigão. De muito presente bom para você, viu, Paulo? Eu não bebo, mas minha filha vai adorar, porque ela gosta do Honey, né? Muito obrigado. Isso, a gente que agradece. Paulo Gomes, conta um pouquinho para nós, Paulo, da sua história. Como é que você entrou nesse universo maluco da música, Paulo? Meu querido, em primeiro lugar, eu quero agradecer novamente a presença de vocês, agradecer a Deus por esse dia perfeito, para a gente estar aqui, parabenizar pelo trabalho da Music Magazine. É um negócio, quando você começou o primeiro, eu já tinha acompanhado, e há um espaço aberto para as pessoas do nosso mercado e principalmente para quem está nos acompanhando, para conhecer um pouco mais, para tirar suas dúvidas, né? Sim. Porque o mercado é isso, você tem que trocar informações, trocar ideias para que as pessoas vão compondo o seu universo também dentro da música. Eu, respondendo a sua pergunta, não estou de paraquedas, porque eu tinha lojas de discos em Marília, então eu tinha muito contato com o pessoal de gravadora, com os artistas, todos os lançamentos, a maioria deles, de São Paulo, aqui o João Paulo Daniel, acompanhei muito no início da carreira, o Rick Renner, o Bruno Marrone, são pessoas que acompanham no início da carreira, então tinha os lançamentos, a gente ia a São Paulo, a Brotas, onde tinha os lançamentos, e outro dia eu encontrei o Daniel no show, aí eu falei pro Daniel, ele falou, quanto tempo você está no meio? Eu falei, eu estou há 31 anos, né? Nossa. Eu falei, só não peguei a fase do Hamilton de bicicleta, o resto da Furgline dele, do Garcia, que era uma figura, eles tinham uma Furgline que andava com um motor sobressalente no porta-mala, mas aí como lojista eu tinha esse contato, e em Marília tinha um programa de rádio chamado Clube do Bola Gato. É um programa que era nada mais nada menos que a cópia do Café com Bobagem, mais sertanejo. O Norton, o Shin. O Norton, o Shin e o Norton Emerson, o Shin e o Márcio Medeiros. Aí uma época eles pegaram, tinha um rapaz recém-chegado de Marília, um locutor de rodeio, e convidaram ele também para participar. Ele ia lá, fazia umas brincadeiras, ele falava um verso, tocava uma música, o pessoal dava descarga, se ligava, pedia uma música, o cara falava, não vou tocar não, então. Mas eu achei interessante essa interação, o cara soltava um verso, em seguida uma música mais ou menos ligada àquele verso, loura, morena e tal. E aí, na nossa loja naquela época, estava começando o CD, isso aí foi em 94, 95,
Estava começando o CD e o meu vendedor, a gente, como plus para eles, a gente deixava eles gravarem as fitas cassete, né? Muita gente não conhece aquela fita que você rolava com a bique. E ele fazia as coletâneas, porque você às vezes não comprava um CD inteiro, não pode um CD inteiro. Então ele fazia coletâneas com as melhores músicas lançadas. Lá na loja você fazia isso. E na loja a gente fazia isso. Aí o rapaz me pediu, Paulo, já que você está patrocinando o Bola Gato, pede lá para ele alguns versos daquele locutor, para colocar o verso e a música como ele faz na rádio. Falei, beleza. Pedi, eles me mandaram montar algumas fitas, que na época o Chitão tinha lançado um CD chamado Bailão do Peão, estava estourado, colocamos coletando o nome de Bailão do Peão e começamos a vender. E todos os vendedores, a maioria de Bauru, aqui os irmãos Armando, aqui de Bauru. O alemão da Poligrama. O alemão da Poligrama. O alemão foi a pessoa fundamental, porque aí o Antônio, o alemão, o pessoal ia na loja, dava uma fita, o pessoal leva, ouve, cara, que eu achei uma sacada e não existia isso no mercado. Uma coisa que não existia, uma brincadeira que não fizemos. Aí cada um levou, mas o alemão foi mais apaixonado por isso. O alemão e o Armando. O Armando na Continental, o alemão na antiga Poligram, que hoje é Universal. E o Armando mandou para a Edmeia, que era da Continental. A Edmeia, no primeiro momento, descartou. Jogou no lixo. Mas o Catenas me ligou, o Alexandre Catenas, ele falou assim, isso foi em 95. Ele falou, Paulo, tudo bem, Alexandre Catenas, aqui de Janeiro, né, da Poligram. Eu recebi aqui uma fita aqui para um vendedor nosso, pelo alemão. Eu queria saber um pouquinho mais dessa história. Como é que você... Eu contei para ele como que eu criei o projeto e tal. Ele falou, você pode vir a São Paulo, para não nos conhecer, eu quero ver se esse cara tem uma estampa bonita, como é que é e tal. Eu falei, cara, tudo bem. Aí fui a São Paulo, o alemão, vindo na Bauru aqui, pegamos o alemão para São Paulo, uma reunião, lá no Maxud Plaza. E chegando lá, o Catenas olhou, viu um marco, que no caso é o Marco Brasil, né? Tinha uma estampa bonita, tal, um cara de presença, ele falou, cara, eu estou fechamos um contrato com a CNN, que era Country Music, que estava vindo dos Estados Unidos, e ele tinha que fazer alguns projetos. Ele falou, os projetos country nós já tabulamos. Agora um projeto nacional, sertanejo, a gente e achamos essa ideia interessante, vamos lançar em Barretos. O projeto é seu, você faz um contrato com a gente e tal, e o Marco faz os versos. Eu falei, beleza. Tudo a toque de caixa, Paulo. Naquele ano de 95 foi... Porque naquela época, o que acontece? Nós estávamos paralelamente, o Shin e o Norte, eu tinha falado com o Márcio Medeiros. Falei, Márcio, o Marco me chamou e falou, vamos fazer um CD, quanto custa? Na época eu levantei e ficar 10 mil para gravar o CD e prensar 1000 peças. Aí ele falou, poxa, eu não tenho esse dinheiro. Aí o Márcio Medeiros falou assim, eu tenho uma CB400, que vale uns 4 mil, o Marco tinha um Opala diplomado. Juntaram tudo. Então é o seguinte, eu dou metade, você dá metade, e a gente fica 500 peças cada um. Eu falei, tá bom. Mas aí, como a Poligram se antecipou e deu certo, nós desistimos de fazer o Independente, que não foi lançado, e gravamos isso aí. Nisso, foi lançado em Barretos. Né? O lançamento foi feito lá no Vila Count, no Moinho Santo Antônio, era a casa da época, ela foi feita em São Paulo, e a Americanas comprou as primeiras 5.000 cópias, que era a tiragem inicial. E a proposta do nosso contrato se passar de 30.000 cópias, haveria um volume 2, assim sucessivamente. Bom, para resumir, foi lançado em Barretos. Barretos tem uma característica diferente, porque assim, o pessoal que vai a Barretos é do Brasil inteiro. Então as pessoas compraram na loja, que tinha uma loja da Americana, e pulverizou. Naquele tempo tinha mídia física, né, Paulo? Era super... Era caro pra caramba, mas tinha, né? Naquele tempo o CD estava saindo, ele era muito caro, não tinha pirataria, e o CD era muito caro, era uma tecnologia nova, e o que acontece? Aí, só que eu, como lojista, me senti o termômetro. O que acontece? Eu comprei uma quantidade, logicamente, já foi rapidinho. Aí começou o pessoal ligar para a gravadora, o alemão falou, cara, estou vendendo pra caramba. Então, passou 15 dias, o cara me ligou e falou, 10.000 cópias já foram. Então, eu sei que, resumindo, em 45 a 60 dias já tinha vendido 400.000 cópias. Nossa. O cara ficou louco. Rapaz, o cara falou, que sucesso. Os americanos não entendiam o que está acontecendo, porque era um CD sem custo, né? Porque era uma locução e as músicas prontas. Aí, já está passando para o segundo projeto, só que o Marco foi no Rio de Janeiro, ele estava meio... Era novo, não tinha conhecimento, ele foi lá assim, sem eu estar junto e chutou o pau da barraca. Falou com o cara que ele não ia gravar outro, porque eles queriam gravar o outro com outros locutores junto. Entendi, e ele não aceitava, o projeto é do Paulo, o Paulo não quer. Aí acabou o projeto, e aí, graças a uma pessoa aqui de Bauru também, eu marquei uma reunião que era o dono da TV Bandeirantes, me fugiu o nome agora, dono de uma produtora aqui em Bauru. E ele falou, Santos. Kleber Santos. E o Kleber falou, precisava conhecer a Edmeia para poder pedir para ela a liberação de alguns VHS naquela época era VHS, né, da Continental. Eu falei, eu preciso falar com ela também, mas eu não queria chegar para ela e falar,
Aí deu certo, marca uma reunião, ela falou assim, já que você vai vir, traz o peão, ela chamou ele de peão, traz o peão também para conhecer, porque ela sabia, ficou sabendo do sucesso, ela tentou contratar, enfim, aí fomos na reunião, e eu peguei e falei para ela que eu não tinha interesse, sem contratar com a Polygram, eu falei, não tem interesse, estamos bem na Polygram. Maravilha então, Paulo, naquela época vendeu quantas cópias desse CD do Marco Brasil? O último levantamento que eu tive já tinha ultrapassado a casa de 3 milhões de cópias. Nós estamos aí há 30 anos, passo agora no que vem 30 anos do lançamento. E vendendo cópia física mesmo, né? Física mesmo, porque a pirataria desse período demorou um ano. Né? Não, a pirataria demorou um ano para começar a aparecer os seus piratas. Inclusive, sei como que é gozado, a pirataria era um termômetro para nós que era produtor de gravadora. Porque se o disco tivesse na banca do camelô, ia estourado. Exatamente. Sobre você usou 2 vezes essa palavra termômetro, e aliando hoje com o que a gente tem de ciências de dados da tecnologia, né? Pega, por exemplo, a Streaming, que hoje é uma referência, hoje é a base até das gravadoras, não sei se você já conhece, e eles conseguem ter uma previsibilidade hoje de faturamento para frente. Sim. Mas você tinha o termômetro, que era a loja, né? E também você falou a pirataria, né? As gravadoras utilizavam esse feedback de vocês como gestão ou como que eles... Ou era só na venda mesmo? Aquela época já era um negócio meio complicado. O que acontece? O artista, para poder ser reconhecido, não é como hoje, que a música estoura hoje, né, que nem meus amigos que fizeram a música do BC, do nada, um empresário do nada, estourou, caiu no gosto popular. Naquela época não tinha essa facilidade, essa agilidade que a rede social hoje dá, que a internet dá. Então o que acontece? Nossa base era a rádio, né? Se a rádio desse um feedback, a gravadora assim, se a rádio desse um feedback, o divulgador, ele tinha que visitar as rádios quase que todos os dias, era o mês inteiro, trabalhando na música, voltava virando a música. Naquela época era feito os promos, né? Que tinha uma música de cada CD, que era a música do trabalho. Então era um trabalho que o divulgador, a gravadora tinha, qual que é o feedback dele? O divulgador, porque ele ia até a rádio falou, eu ouvi a música os Chitãozinho Choró tá estourada, o pessoal tá pedindo muito, que estão ligando. Quando é o caso do filme do Padre Chitão. Sim. Começar a ligar muito na rádio, pedir, tem coisa diferente no mercado. Foi construído com o João Paulo Daniel, com um monte de coisa, um monte de gente. Então, não existia o streaming, então não existia essa facilidade que nós temos hoje. Isso aí foi virando uma coisa, porque o feedback do produtor, o empresário, eles não levavam em consideração. O empresário, vamos dar um exemplo, um amigo nosso que vai estar também aqui com a gente um dia, esses dias, é o Hamilton Policarpo. O Hamilton, ele foi um exemplo de um cara que perseverou. O que acontece? O João Paulo Daniel não era para ser artista da Warner Continental. Aí o seu Camilo, pai do Daniel, qual que era a condição? Fabricar, 3 mil, 4 mil LPs, certo? Aí, como a gravadora achava que não ia vender, porque ninguém conhecia, ele comprava os LPs, Hamilton Garcia, João Paulo Daniel, visitava as lojas, e eles próprios vendiam e levavam o LP. E foi assim no volume 1 do Paloma, depois foi no volume 2, no volume 3, eles vieram a acontecer no volume 8. Nossa, que foi um pouco antes no volume 7, no 8, João Paulo já tinha nos deixado. Então o que acontece? Nos três primeiros, ou o pai ou o empresário investia, então o Hamilton tinha um expertise, naquela época era o Hamilton e até hoje o Teodoro Sampaio, tinha um expertise de rádio. CD saía, eles já faziam, o LP já fazia um trabalho nas rádios e tal. O Daniel é um tipo de artista que eu sempre admirei, que eu prezo muito. Acho que não existe mais artista como ele hoje, vai ser difícil existir. É o cara que estava passando em Barulho, ligava na Ouro Verde. Ele estava passando em Marília, ligava na Itaipu. Você tá ao vivo aí, Daniel. Daniel. Então, é um cara que interagia muito. Então, respondendo a sua pergunta, o feedback era o artista era mais respeitado que o empresário, porque o empresário tinha o interesse dele, né? Sim. Então, a gravadora, tudo você pedia para a gravadora, para interesse próprio. Mas quando a rádio começava a falar, quando o divulgador começava a falar, rapaz, queria acontecer com a nossa fita que eu te falei. Eu falei, cara, ouve isso aí, é uma coisa diferente, tá todo mundo gostando. Então, peraí, se o divulgador tá falando, se ele tá no corpo a corpo, é o que dá o feedback para eles. Exatamente. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a questão da gravadora, como funciona, o advance, você fala, né? O artista, ele recebia uma vez só. Por exemplo, vai um projeto, ele recebia lá uma vez, e o que a gravadora produz, é vitalício da gravadora? Como funciona? Isso aí desde aquela época até hoje, desde aquela época, tanto o autor como o artista, ele recebe o royalty pela venda do produto. Tá. Então, conforme a venda, existe duas formas de recebimento que o artista tem. Uma é pelo ECAD. O ECAD recebe, quando você faz um show, quando a rádio toca, ela manda uma lista
para o ECAD. Daquela lista eles fazem uma conta que ninguém sabe até hoje como é que é, fazem um prorata e mandam para o pessoal. E a gravadora é uma coisa mais séria. A gravadora, tanto é que chegou na época do CD que começou a sair numerado, não sei se vocês lembram. Ele vinha série A, Rio, A, B. Por quê? Porque começou a ter um questionamento nosso de que está vendendo só isso mesmo, o que está acontecendo? Então, eles foram obrigados por lei a numerar. Então, o que acontece? Existia uma tiragem, trimestralmente a gravadora faz o levantamento, a venda das peças. Normalmente, naquela época, o que tinha menos era 8% de royalties e os top eram 10%. Tá. Né? Então, tem 10%, eles faziam o prorata, mandava para o artista. O artista e o empresário tinham um acordo deles, o intérprete recebia da gravadora, e o autor recebia também da gravadora. Tudo está no ISRC. O ISRC é um código gerado, quando você gera uma música, tem um ISRC. Nele constam o nome do autor, a editora, os músicos, que são os conexos que participaram, e os intérpretes. Então, nessa prorata é feito o pagamento para todo mundo. Então, o pagamento sempre foi assim. Agora, existiu o quê? As gravadoras, nós vivemos uma fase muito boa, que a nossa fase foi de 90, que eram as multinacionais que ditavam as normas. Então, a Warner, EMI, a Polygram, a Sony Music, essas gravadoras, elas investiam muito aqui no Brasil. Muito. Era barato investir no Brasil, né? Proporção dólar e a moeda nossa. Eles investiam muito. Então, os artistas, tinha o top 5 de cada gravadora. Esses artistas, por exemplo, na Continental, era ranqueado ali o Jean Giovanni, Christian Ralph, o Leonardo é o primeiro, né? Jean Giovanni, Christian Ralph... não lembro, tinha uns 5 ali. Esses 5, uma época, a gravadora, por exemplo, ônibus, não existia ônibus para artista. Aí, uma época, a Continental deu um ônibus marrom, não sei se era para o Jean Giovanni, deu um ônibus para a Sula Miranda, deu um ônibus para a Roberta Miranda, deu um ônibus para esses artistas que estavam top. Começou a crescer. Ela começou. Você vende, porque assim, vendia, os caras tinham gordura. Sim. Porque o produto, o CD, ele tem uma gordura. A produção, por exemplo, do CD antigamente, a minha produção, por exemplo, eu tinha uma semana de gravador para gravar, eu tinha, o meu que era menor, eu tinha 100 mil de verba para fazer minha produção. Não gastava isso porque eu pegava material pronto. Mas um artista, por exemplo, o João Paulo Daniel, quando é 600, 200 mil de estúdio, aí maestro, os melhores músicos. Isso há tantos anos atrás. Né? 30 anos atrás. Então, quanto melhor era o artista, mais rentável era o artista, maior era o investimento. Aí o time que participava, o Daniel, chegou a gravar, CD, aquela música dos violinos, que foi o sucesso dele. Eu acompanhei todas as gravações de João Paulo Daniel e do Rick Henry. Eles colocaram 16 violinos, depois dobraram para 32, 16 violinos gravando no estúdio A da Gravodice, gravando a parte que o investimento vinha mesmo, porque está estourando, estava indo para a Global e gastava. Porque é tudo investimento. Tinha que ter investimento em rádio, investimento em TV, os programas. Os programas grandes. Um ecossistema de investimento. Então os programas grandes você tinha um custo, não fala de jabá, tinha um custo, não era qualquer um que ia lá, então tinha esse custo. Esse custo era feito conforme o artista. Artista, você vê, naquela época minha, em 95, João Paulo Daniel, Bruno Marrone, entendeu? Eles não tinham investimento nenhum. Eles não tinham nem a consideração da própria gravadora. Essa foi a verdade. Tanto é que depois o Bruno Marrone foi, quando abriu, ele foi para Abril e se desenvolveu. Porque não fazia parte do tipo. O João Paulo Daniel, como falei, no começo manteve, porque o seu Camilo perseverou e o Hamilton perseveraram. Depois, quando o mercado descobriu quem era João Paulo Daniel, não teve como segurar. Né? Porque também tem esse detalhe, quando o artista chegou num ponto que o mercado reconhece, aí, meu irmão, você esquece. O formato... Pode falar. O formato gravadora, ele sempre existiu e existe até hoje, né, Paulo? Sim. Mudou a forma de arrecadação, por exemplo, hoje, com direitos autorais, com repasse, com essas repasse para o artista hoje e tal, continua com o mesmo formato que antigamente, Paulo? Porque os selos hoje são poucos que ficaram hoje, né? Teve uma mudança até significativa. O que acontece? As gravadoras, quando as majors saíram do Brasil, tiraram o investimento do Brasil, o mercado estagnou. Não existia mais ninguém. Aí os grandes artistas falaram o quê? Vou montar o meu selo. Entendi. O pessoal do MPB montou seu selo, a maioria, vou montar meu selo, porque o que acontece? No Brasil nós tínhamos na época a Abril, que é aberta nova, a Paradox, que acho que nem existe também mais hoje, a CID, que era uma gravadora do Rio de Janeiro, mas ela só vendia conteúdo pronto. Aí vem a Atração e depois surgiu a Radar Records. Então o que acontece? Essas empresas, essas gravadoras, elas não tinham nem 5% do potencial que uma multinacional tinha para investir. Então, aí mudou um pouquinho a característica da coisa. O artista, para ir para a gravadora,
para essas nacionais, normalmente a gravadora pedia uma contrapartida, uma parceria. Olha, você investe 100 mil, a gente investe 100 mil, vamos ver o que dá. A gravadora tinha uma expertise, né? Tinha os divulgadores e tal, aí o artista se sujeitava para fazer. Os grandes montaram suas gravadoras e os outros. O autoral, desde aquela época, a forma de pagamento respondendo não mudou. É sempre essa daí, percentual hoje o percentual sobre execução, que também é outra polêmica. O cara fala, tocou 15 milhões a música, não ganhei nada. Pera aí, tocou espontâneo ou tocou impulsionada? Porque o pessoal não recebe. Sim, exatamente. Certo? Então tem os critérios também. Eu tenho autores que sempre falam, a música que o cara tocou 2 milhões nas plataformas e não vem nada. Eles levantam também, não veio, não tocou espontaneamente. O YouTube não tocou espontaneamente. Então o que acontece? Eles não pagam. Então mudou nesse sentido. Hoje o pessoal vive do... Tanto é que hoje existe o sucesso miojo, né? Você tem que fazer uma música agora, estourar a música. Por exemplo, o Gustavo Lima, que é um bom problema, ele quando está lançando a música hoje, já tem 2 na gaveta para sequência. Porque se você não der uma sequência, se você não mantiver... E outros grandes artistas, como o Gustavo, eles fazem, eles ganham 500, 600 mil de royalties, eles reinvestem na divulgação da mídia. Para quê? Para se manter. Porque o que dá retorno financeiro para o artista é o show. Né? Nenhum artista, eu não conheço nenhum artista que viva, né, da receita, da venda, da execução do produto. O autor também, ele é um pouco mais marginalizado, porque o que acontece? Por isso que eu abri em 2000, eu criei a BGK. Eu fui incentivado pelo Wilson Souto, que era um CEO, né? É um dos maiores entendedores de música do Brasil hoje, foi presidente da América Latina e tal. E ele chegou, e quando eu o conheci, foi quando eu apresentei para ele o projeto Todo Torto. Eu tinha um Marco Brasil lá já, e eu falei, tem um negócio, vocês vieram aqui e viram a festa universitária. Aquela época, a festa universitária. Olha só. Dentro da Olimar. Foi a primeira festa universitária do Brasil, foi o Todo Torto. E aquela época eles vieram aqui, pode gravar, vamos gravar ao vivo e soltar um CD. Falei, beleza. Aí o Wilson me chamou, na primeira reunião que nós tivemos, o que acontece? Falou da remuneração do artista, né? A cada contrato era de 3 anos, 4 anos, a cada renovação de contrato, a gravadora tinha um detalhe, ela tinha interesse em você, ela pagava para você um pedágio, que era o Advanced, proposto assim, um valor que você imagina que fosse ganhar nos próximos 3 anos, antecipa metade para você, para te manter como jogador de futebol. Vamos renovar o contrato? Bom, então o cara falou, quero tanto. Então na primeira reunião que eu tive foi com o Wilson Souto para renovar o contrato do Marco. Fizemos negociação, então. Aí depois da reunião ele falou, Paulo, você tem tanto produto. Eu tinha uma condição como produtor que eu exigia da gravadora, que em cada produto nosso, que era um produto muito vendido, muito conhecido, que servia para divulgar os artistas, eu tivesse 1 ou 2 produtos meus. Sim. Né, para poder alavancar meus produtos. Entendi. Aí ele falou, poxa, Paulo, você tem tantos produtos, por que você não monta o seu selo e não monta uma editora? Eu falei, você não tem nem noção como que é. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Ele falou, sou sócio da Atração, Ana Maria Mendes é minha sócia, vou pedir para ela te orientar. Nossos advogados que vão fazer o contrato de abertura da sua editora e gravadora, foi feito pelo advogado da Warner na época, e fizemos a BGK. Para quê? Porque eu sentia o que acontece. Muitos artistas aqui no interior de São Paulo, um celeiro de artistas. Exato, e não sabe como e eles não tinham, né? Eles não tinham nem como os primeiros serviços naquela época, né? Porque não existia uma divulgação, rádio não tocava, nem pensar, né? E os autores não tinham nem noção, como muitos até hoje não tem nem noção de como que é. Muita gente naquela época falava assim, minha música está registrada, até hoje está registrada na biblioteca da música. Não, a gente ia falar sobre isso. Legal. A gente fala isso. Né? Mas aí o ECAD não sabe. Exatamente. Como que é isso hoje, Paulo? Na verdade, qual que é a diferença de um selo, gravadora, distribuidora ou editora? É grandeza, é grandeza. O selo é uma gravadora que não tem recursos próprios para poder desenvolver um trabalho de gravadora. Certo. Então ele é um intermediário entre a gravadora, né? Mas juridicamente é o mesmo, tem o mesmo papel, mesma coisa que o CNPJ, o ISSMil eu quem gero. Mas né? ele oferece expertise também. O que aí acontece? O artista tem um investimento. Foi quando eu montei a BGK, foi para isso. Eu senti o quê? Os artistas não tinham, e o principal, os empresários, eles não tinham conhecimento. O primeiro empresário que eu ajudei no mercado fonográfico foi o Matheus Calil. Ele apareceu, eu estava com o Todo Torto, e ele tinha o Clube da Viola. Sim. Aí a Edmeia falou, Matheus, cola no Paulo, que ele já conhece o processo, porque existe um negócio, você tem que ter o QI. Do negócio. Né? Você tem que ter QI, você tem que conhecer. Você não pega indica, eles não conhecem. Então a gente,
com anterioridade, você já conhece os melhores locutores de rádio, você já conhece os caminhos, né? O caminho das pedras. Aí eu fui orientando o Matheus, hoje é um dos maiores empresários, nós temos segmento no rodeio e tal. E ele não tinha conhecimento nenhum. Então a maioria dos empresários era assim, porque naquela época existia muito o quê? Um empresário investidor. Até hoje a imagem do empresário para o cantor é o cara que investe na carreira. Né? Não é o quem gere, quem investe. Então tinha muitos caras que 1 milhão para investir, 500 mil para investir, cara que gostava da música, queria investir, mas eles não tinham a expertise, eles não sabiam como fazer. Isso, né? Aí, desde aquela época até hoje, existem os bate-carteira. Tem os caras que chegavam, não, vou fazer isso, vou por você no Faustão, vou por você no Gugu e tal. Pegavam o dinheiro do cara tal, e não fazia. Aí eu falei, poxa, então eu montei a PGA Eventos, que é uma empresa de assessoria fonográfica e empresarial, e a BGK Editora e Fonográfica, ela é uma gravadora. Então me filiei a uma associação, você tem que estar afiliado a uma associação, me filiei na época a Abramos, e a gente gerava o ISRC da música, fazia toda a parte documental. Sim. Então o que acontece? O problema hoje do músico, até hoje do artista, é o jurídico. Eles têm um desconhecimento total do jurídico, apesar que hoje tem tutorial, tem um monte de coisa no mercado aí, mas não existe. Até abrindo parênteses, hoje eu vejo aí colegas aqui fazendo curso para o cara ser bom empresário, para o cara ser bom vendedor, não existe. No dia a dia mesmo. Você pode, eu não tenho como eu passar a minha experiência de 35 anos para você. É fácil, né? Eu posso te orientar e posso ir com você levar os caminhos. Mas ali é um negócio muito particular, né? Então o que acontece? Aí a gente criou uma empresa de assessoria, mas como tudo aqui no Brasil, existe uma coisa, tanto do artista como do empresário, que é a falta de lealdade. Né? Então você vai, ensina tal, o cara acha que já sabe andar sozinho. Né? É a mesma burrada que o cara faz, o cara tem um cantor, um escritório, uma dupla, ele estoura. Aí ele fala, não, vou por outra dupla boa, porque eu já tenho aqui, o cara vai contratar a minha dupla. Não existe esse mercado. O mercado não é assim que funciona. Exatamente. Então tem muita coisa que... Aí eu criei a PGA para dar assessoria empresarial para os empresários e fonográfica, e aí eu fazia o contrato de edição, fazia toda a documentação, porque eu, como estava falando, contrato de edição, cara, eu tenho... alguns aqui no interior eram no cartório, eles iam no cartório e faziam uma firma, né, como se fosse registrar um imóvel. Registrava. Isso aí, ele só serve para uma coisa, para provar a anterioridade. Se a mãe depois tiver uma ação de plágio, você vai lá e prova que em tal época você registrou. Então é muita coincidência. Mas mesmo assim, eu tenho vários casos de autores. O que acontece antigamente? O pessoal não tinha, como hoje tem empresa, hoje tem um grupo que junta 10. O dia o Rico falou, o dia que eu preciso juntar com 4 para escrever uma música, eu paro de escrever. Hoje tem pessoal que junta 10, 5, tem empresários hoje, empresários de investimento, que montam uma casa lá em Goiás, montam a casa para os caras, o cara fica o dia inteiro fabricando música, né? E é diferente. Mas naquela época, o cara pegava, o que ele fazia? Ele escrevia a música, gravava no violão numa fita cassete e mandava para onde? Manda para o Paulo Daniel, manda para pessoas que tinham acesso. Grava minha música. O cara ouvia e falou, poxa, por exemplo, o Saco de Ouro. Uma música que o Jadir recebeu do Zezete. Nossa, a música é muito bonita. Foi, gravou e deu certo. Depois foi regravada várias vezes. Então o autor mandava. Teve muita gente de má fé que pegava a música, dava uma lapidada no português, não corrigia, não dava, e editava a música como sendo sua. Então, mas depois, para você provar, porque o plágio é o seguinte, para você provar, é muito complicado. Hoje é mais fácil porque o streaming te prova e tal, mas mesmo assim é muito complicado. Hoje o cara, eu que oriento para a pessoa, você não quer editar, não quer fazer nada, manda um e-mail para você mesmo, naquele dia, com aquele horário, para você documentar. Né? O e-mail é documento, viu, Júnior? É que o Marco, ele manda e-mail, a gente tem uma brincadeira, que ele, para avisar que te mandou mensagem no WhatsApp. Sim, é importante, porque a mensagem do WhatsApp é questionável, mas o e-mail não. Mas você tem que ter um IP para mandar e tem que ter um IP para receber. Que aconselho que você daria, Paulo, para os nossos ouvintes, telespectadores, pessoas aí que estão pelo interior do Brasil, que é um compositor, que busca também um espaço no mercado e tal, de não fazer coisa errada, né, Paulo? Procurar, por exemplo, a BGK para se orientar na parte jurídica mesmo, né, Paulo? Para não perder todo esse trabalho que é feito, né? Que conselho você daria, por exemplo, para esse compositor que está lá no interior do Brasil precisando dessa informação? O que acontece hoje, como aconteceu muito no passado, é as pessoas se deixarem levar por ponto do vigário, tem golpe em tudo quanto é coisa. No nosso ramo também tem. Então o cara fala, a editora tal, Primeiro lugar, quando você edita uma música com a editora, e muita gente não sabe disso, acho que a maioria, a edição é o quê? É uma cessão pública, contratual, do bem. Então o contrato, você assina um contrato de edição de obra litro musical, ou seja, o Marquinhos fez uma música,
vai estar comigo, como eu fiz para a dupla lá, eles vêm, aí eu sou obrigado a orientar, eu, pela ética, ó, você vai assinar um contrato, e é um contrato que é jurídico, é um contrato meio até duro de você ler, e em suma ele diz o quê? Que você vai passar os direitos para mim, para minha editora, o meu CNPJ, você vai receber, normalmente é 75% quando é físico e 50% ou 60%, aí depende da negociação, quando é digital. E você vai receber isso aí. Então, mas você, a partir daquele momento que você assinou o contrato e reconheceu a firma, você já não é mais dono. Ou seja, nem você mesmo pode gravar a música. Então, muita gente não sabe disso. Tá vendo, gente? Eu tive situações, tempos atrás, uns 10 anos atrás, tem um autor lá em Marília, que é autor nosso, o André Morado, um grande autor, tem música com Gilberto Marcos, César Paulinho, com um monte de gente aí. E ele chegou e falou, Paulo, eu queria gravar um CD, as melhores do André Moraes. Pegar vários artistas que gravaram minhas músicas, muita gente, e pegar, né, como as músicas são minhas, o autoral não tem problema, e aí eu falei, tem que pedir, porque outra coisa, tem que pedir a liberação do fonograma. De quem é o fonograma? Se o fonograma, o Marquinhos, fez o registro dele, eu posso pegar. A dupla que ele está, por exemplo, hoje, eu não posso usar o fonograma porque já é da atração, tem um contrato para atração. Sim. Ela cedeu também, outra coisa, você cede o tape também. Nada é assim, de boca. É bem burocrático, mas organizado. Mas porque é lei. Porque eu não vou fazer um investimento numa dupla, numa música, se eu não tiver um forminha. Claro. Tá? Aí muda, aí eu falo, eu quero te contratar para gerir o meu trabalho. Então a gente faz um contrato de gestão. Beleza? Tudo que tem ali, eu vou te indicar a melhor forma. Mas o que acontece? Ao autoral, você faz a edição, você cede. Esse rapaz, uma das músicas, uma dupla lá do Sul gravou e ele editou na ACIT, uma editora lá do Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Na hora que soltar as músicas, a gente tem que circular uma guia de rótulo. A gravadora, por exemplo, que você perguntou do selo, o selo ele não distribui, ele distribui para uma gravadora. Então eu faço contrato de distribuição com a atração. Então, meu contrato é de distribuição com a atração e a atração é comigo é com os intérpretes. Então, por exemplo, o Marco Brasil, ele não tem um contrato com a atração, ele tem um contrato comigo. Sim. Certo? O que nós definimos. E aí eu faço um contrato com a atração para distribuir aquele produto. E assim funciona. Então, aí o rapaz, nós circulamos a guia de rótulo, a única música que era, que o autor não era nossa, era essa da City, e eles pediram R$700 pro cara, dono da música, para poder liberar. Olha só. E é direito dele. Porque ele passou esse direito, né? É direito deles. Né? Ele ia receber 75% desse valor, mas é direito dele. Então o que acontece? A pessoa não sabe. Aí depois lá na frente ele fala, nossa, aí a música estoura. O cara fala, não, mas eu não. Por exemplo, eu tive um caso bem específico. Há 15 anos atrás eu estava com a dupla, Agnaldo e Adriano. A dupla muito boa, tal, tá com material. E eles tinham um cara em São Paulo, empresário, marcou uma reunião com a gente lá no Jandai, chegou lá, o cara chegou com Mercedes, 2 seguranças, tal, o cara bem abastado. E na época eu tinha um dos meus sócios, esse e o Renato. Fizemos uma reunião lá, o cara, o que você quer? Mas é o seguinte, é tudo, eu não quero passar nada dos meninos para ninguém. Eu falei, você tem que editar, para se garantir que eles eram intérpretes de algumas músicas. Mas o contrato, fizemos um contrato, um valor X, aí o contrato inclui o quê? Todo o material gráfico, naquela época a gente fazia cartaz, fazia o CD para divulgação. Então, um valor, sertão, tá, beleza, eu vou gerir para você. Aí eles tinham uma música muito boa, mas muito boa. Eles foram gravar o CD lá no Mosh, estão gravando, o produtor do Zezé ouviu. Aí mostrou pro Zezé e falou, rapaz, eu quero gravar essa música. Aí a Sony me ligou, o editor, falou, tem a música assim, assim, assado, tal, o Zezé quer gravar. Naquela época, a Sony dava um advance de 20 a 40 mil reais um CD do Zezé. Porque a coisa vendia muito. Por faixa? Por obra. Por obra. Aí eu falei pros meninos, falei, cara, é assim, assim, assado, pô, vamos por 40 mil, falei, vocês vão ganhar aí 30 mil reais aí, né? Dá uma ajuda. Aí o empresário falou, não, é a música do trabalho nosso. Se você fizer isso, vai arrebentar o disco dos meninos, já gravamos, já gastei, não libero. Eu, por ética, ouvindo o empresário que a gente tinha contrato, eu não liberei, eu poderia ter liberado, não liberei. Passados 3 meses, o empresário... você tinha a sua autonomia, então, Paulo? Não, se eu, por exemplo, eu como dono da gravadora, se eu falar, não, eu vou liberar, acabou, não tem ninguém. E se eu falar, não vou liberar, a mesma coisa. Você foi só ético aí. Aí só pra você entender, o cara foi preso 3 meses depois, porque ele era mexer com bicho, essas coisas, então, enfim, cessou o investimento, a música não foi pra frente. Um ano depois, o Marlon e Maicon pediu a música, eu liberei pro Marlon e Maicon, mas aí já não tinha advance, tá? Foi, né, e também não foi um sucesso que seria com o Zezé de Camargo. Então, o que eu estou dizendo? Você tem uma editora, então quando você vai editar,
não é simplesmente editar. Você tem que procurar uma editora onde você conheça pelo menos o CEO dela. Você vai numa Warner Music, você vai numa Sony Music, com todo respeito, você vai tem o Manuel Nenzinho da Peer Music, você vai lá, o Manuel é outro sujeito, que você fala com ele, sim, você tem acesso a ele. A tratativa é direta. Você tem acesso a ele. Mas são poucos os donos de editora que dão acesso ao artista, ao autor. Então, na hora de pegar a música, é a coisa mais linda do mundo. Vamos fazer, eu vou fazer isso, vou mandar... Porque qual é a nossa função? É mandar eu conheço todos os cantores, então mandar para os cantores, ligo na gravadora, disso, quem tem estúdio, falo, não, passa a música para ele, que é a cara dele. Então, é o trabalho nosso, porque nós temos interesse que a música aconteça. Mas a pessoa vem e fala aquela maravilha para você editar. Depois que você edita, você vai pela lei. Exatamente. Aí então, aí que eu falo, você falou uma orientação. A orientação, em primeiro lugar, que você procure uma editora onde você conheça o dono. Isso é ponto pacífico. Por quê? Porque você vai saber da honestidade dele, conhecer a história dele, vai saber da honestidade. Eu, graças a Deus, em 30 anos, nunca tive um processo, nem por deixar de pagar, nem por nada. Então, a pessoa fala, tá lá. Então, eu tenho ética, eu tenho bom senso, eu sou sempre amigo do artista, eu quero o bem dele. Então, se eu ver que é pro bem dele, eu vou liberar. Se eu ver que não é pro bem dele, não vou liberar. Mas ele tem acesso comigo. Se numa outra editora, ele é mais um. Né? Então, tem que tomar cuidado nesse sentido. Tem vários editores, como eu falei, Mano Nenzinho, tem várias pessoas que você tem, que eu tenho o maior respeito, que tem esse mesmo credibilidade respeito. Também. Tem credibilidade e respeito com o autor. Porque as grandes editoras, elas têm credibilidade. Editoras que, né, são normalmente oriundas de multinacional. Então, não existe o problema, não pagou, isso não existe. Agora, as editoras de médio porte para pequeno, tem dois detalhes. Uma que você não conhece o dono, então ele pode fazer isso aí. Outra que simplesmente ele vai falar, não tocou, não rendeu nada. É os problemas das cláusulas no contrato. Né, exatamente. Tem que ler direitinho. Tem que saber. Quando eu fui assinar o contrato com, como é que chama o autor da dupla? Um é o autor. O Neto. O Neto. Quando eu fiz o contrato com a Madeira, ele foi o louco, ele me ligou. Sim, ele falou pra mim também. Ele ligou, foi o Paulo, mas quando o contrato que tá, vamos ver o contrato. Assim. Tá. Falei, Neto, tem o seguinte, vou te resumir o contrato. Ou você confia em mim, ou você não confia em mim. Cláusula aí, você pode riscar todas, pode rasgar. E é questão de contrato. Uma coisa aí, resumindo, é que você está me cedendo. Mas tem que ceder. Eu não faço edição, porque amanhã depois, como é que eu vou gerir uma coisa que não é minha? Exatamente. O cara faz perdão da palavra, uma cagada, e eu vou responder juridicamente sem ter responsabilidade. Então, é feita a sessão. Isso é prático em toda editora, é sessão. Então, a pessoa fala, não, eu prefiro pôr na biblioteca da música, prefiro pôr não sei o que lá. Aí o que acontece? Aí você vai para um outro problema. Você vai receber como? Você está na biblioteca da música, o ECAD não sabe. Sim. A Biblioteca Nacional, ela não garante nada, né, Paulo? Não, veja bem. Você falou no começo agora, mas para um artista gravar uma música, por exemplo, o Zezé quer gravar uma música sua, só o fato dela estar na Biblioteca Nacional não tem problema. Só que acontece o seguinte, se você vamos falar do Zezé de Camargo Luciano, de João Paulo Daniel, uma dupla uma famosa, ele vai fazer todo o trâmite legal de gravadora. Ele vai mencionar no ISRC quem são os autores, ele vai dar o crédito. E tem duas formas no ISRC. Ou você é um autor direto, ou seja, você faz a venda direta para o cantor e você tem um contrato direto e você recebe 100%, que é direito seu, né? Ou você faz um contrato de editora, que é a editora que faz. Mas aí as empresas grandes, as gravadoras grandes, fazem tudo dentro da lei. Né? Então o que acontece? Nesse momento, quando você gera o ISRC, quando você faz o contrato, o Neto fez o contrato comigo, eu faço o quê? Eu já mando uma cópia, eu tenho que mandar uma cópia do contrato para o ECAD. Eu cadastro na minha base de dados da UBC e automaticamente já se sabe que aquela obra, com aquele nome, ela existe. Inclusive tem que mandar a letra, mandar o contrato. Hoje é muito sério, né? Hoje, antigamente só mandava a letra, né? Para cadastrar. Hoje não, hoje ele exige o contrato. Para provar que é sua mesmo. Entendi. Então você manda a letra, manda o contrato, tá lá. Tocou na rádio, automaticamente, porque o ECAD ele não manda pagamento para você pagar. O ECAD paga por CPF. Então, mas o SRC, para o pessoal de casa que não conhece, o que é o SRC? É uma coisa que vai anexada já na obra? É uma certidão de nascimento. Uma certidão de cada música tem cada a sua. Música tem a sua. E é mundial. Por isso que o artista, às vezes, se ele grava através de uma forma independente e não tem o SRC, ele pode tocar 1000 vezes na rádio que não vai acontecer nada. Pode tocar 1 milhão de vezes. Que é o que acontece. O SRC é o único parâmetro que o ECAD tem para saber quem que é o cantor, para saber quem que é o intérprete, quem são os músicos conexos. Que não é cadastrado. Você quer ver o músico de estúdio, que não é um Plaza, os caras ficam loucos quando você fala, não coloca o nome dele, porque é um pouco, mas é um percentual pequeno, né? Mas acumula. Então, esses artistas, o Plaza, por exemplo, participou de CD só de férias, então ele recebe
um bom volume de pagamento de como direitos música conexo. Então, o que acontece? Agora, o que você falou, eu vou lançar independente, bacana. Antigamente, não tinha como você prensar um CD sem ser de forma legal. Aí apareceram os piratas que faziam. Né? Hoje, não tem como... hoje, você fala assim, o certo é subir por uma gravadora, porque você tem a ideia, falando no stream, que é a sua praia. Hoje você, por exemplo, quem que mensura no Brasil, quem mensura shows, rádio e tal, é o ECAD. O stream é o back office, é uma empresa argentina, tá? E faz esse trabalho. Não tem nada a ver com o ECAD, então ela faz esse trabalho e faz a distribuição como o ECAD faz para nós aqui. Sim. Aí vamos lá, por exemplo, aí você perguntou qual a diferença do selo da gravadora. Eu, como selo, não sou cadastrado no back office, então ele não me conhece, eu não existo para ele. Aí eu saio pela atração, que é associada. Então, o que acontece? Ela que passa a relação com o back-office, são as minhas obras. Aí o back-office faz a distribuição, manda para ela passa a minha parte. Então, é uma coisa organizada. Agora, se você fizer, por exemplo, existe algumas plataformas, não vou citar o nome, mas você entrar lá, você vai ver que o cara está com 300 mil ações. Não dá nada. Mas, e a pessoa fala, não, eu subo. Qualquer um pode subir hoje para as plataformas uma música. A própria plataforma gera o CRC para ele, que já é errado, porque ela gera o CRC da forma que ela quer. Então ela... Mas é um número que fica para ela o direito de edição. Ela gera tudo por ela. Então o que acontece? Sobe de uma forma legal, mas sobe. Tá lá. Aí depois tem as ações, coisa e tal. Eu mesmo tenho ação de coisas que subiram lá, que são minhas, que não era para ter subido, que o próprio intérprete subiu. Mas aí, o que acontece? Então, assim, você fazer da forma legal, da forma legal. A forma legal só existe uma, com documento, com contrato e com geração de ACCs através de uma associação de direitos autorais e através de uma gravadora a nível de back-office e através de um selo a nível de ECAD. Fora isso, não tem outra forma de você ver. O que acontece hoje é que muito autor, hoje o autor ele quer ganhar dinheiro, é lógico. Mas hoje ficou mais fácil para o autor ganhar dinheiro, que ele vai e vende para um Gustavo Lima, vende para uma Marília Mendonça, vende um artista de nome. Então o cara fala, quanto que é? Eu quero 10 mil pela exclusividade da música. Aí o cara dá 10 mil adiantado, a música... Então ela, opa, né? Então ele não está preocupado quanto que ele vai na execução dela. Lógico, a execução com um artista famoso, mas é aquela história. Só que o que acontece? Às vezes o cara te paga esse direito e não recolhe mais nada. Um artista mediano. Entendi. Te dá 1.000, 2.000, 3.000 para liberar a música para o autor, pede lá um documento e deu um documento. Deu aquele documento, meu irmão, esquece. Não tem organização, a música vai tocar, mas não tem o controle efetivo do que está acontecendo, então acaba se perdendo, né? Infelizmente, hoje o que acontece? Existe uma coisa, eu trabalho também eu dou treinamento de vendas com muitas empresas e tal. Estive recentemente com uma empresa em Marília, a gente está vendo o quê? Essa molecada de hoje, o molecada que eu digo é adolescente de 17 até adulto de 30 anos. O cara qual que é o sonho dele? É estourar na internet. É virar um TikToker, é virar um YouTuber, é virar Hoje todo mundo é digital influencer. Você pega hoje, com todo respeito, uma empregada doméstica, ela faz a cozinhando, porque a internet remunera, certo? Então aí você vai negociar, falar de coisa de lei, que você, não, eu quero fazer para pôr no TikTok, para fazer para pôr no YouTube. Então o YouTube hoje é uma ferramenta, o cara faz a música, grava lá um demozinho e já põe no YouTube, porque o YouTube aceita tudo. Sim, com qualidade, tem qualidade. Para nós que somos gravadora, por exemplo, eu não consigo subir um conteúdo meu se não tiver a quantidade de pixels que ele quer na arte, a quantidade tem que ser arquivo em Wave com qualidade, senão ele não aceita, de uma gravadora. Sim. As lojas digitais também não. Mas de um independente. Exatamente. Tem até um fato curioso também, pessoal, que você que sobe uma música pro YouTube e tal, de forma independente, e você impulsiona ela no YouTube, você gasta R$100 nela lá. As visualizações que essas músicas vão gerar no YouTube, o YouTube não paga. Não paga. Então, às vezes você pensa que tá tendo, nossa, teve 50 mil visualizações e tal, mas se você impulsionou para fazer dessa música tua, o que deu de visualização lá, não é monetizado, então não adianta você ter 1 milhão de visualização, tem que ser de forma orgânica mesmo, né? Não vou citar nome, mas eu tenho artistas aí que passaram por mim, que tem música com 15 milhões de visualização e foi tudo funcionado. Por quê? Porque, por exemplo, o locutor de rodeio, ele participa da música, então ele fala, agora, cara, 15 milhões, eu vou receber a minha parte. Não, porque o que acontece? O escritório do artista impulsionou esses 15 milhões. Por que ele faz isso? É bobo? Não, ele faz isso porque ele vendeu um show. O artista que está vendendo show a 100 mil e estoura na internet, ele vai para 500 mil, 300 mil. Então, o escritório do artista tem essa preocupação, fazer
acontecer. Sim. Se vai ganhar alguma coisa isso aí, melhor ainda, mas se não vai ganhar, ótimo, né? Agora, aí o cara fala, poxa, o autor, 15 milhões, não tem. Subir na internet. É mais fácil você ganhar dinheiro hoje no YouTube com um vídeo caseiro. Exato. É aquela história da mina do avião lá, que tá aquele outro. Sim. Daquele lado do que com uma música. Exato. Olha só. Tem que ser de forma orgânica, né, Paulo? Sim. Mas aí, a BGK tá aí prestando esse serviço de forma já bem organizada, tá há mais de 30 anos, né, Paulo? Sim, há mais de 30 anos eu tenho, por exemplo, um artista que eu sempre menciono, que eu gosto demais, que infelizmente nós perdemos agora recentemente, o Dino Franco. O Dino Franco, quando foi em 2000, o Dino Franco era uma pessoa muito justa, muito séria, pensa uma pessoa séria de lidar. E eu fiz o trabalho com uma dupla, que até soltei pela Som Livre, porque o Denis e o Fabiano, e estouraram, foi para Som Livre, estouraram, coisa e tal. Que é aquela história das coletâneas que eu fazia. Eu fiz uma coletânea, coloquei várias duplas. Essa dupla se destacou na coletânea Os Caipiras. Aí a pessoa do Som Livre me procurou, não, eu quero o CD Os Caipiras, mas eu quero essa dupla também. Aí fechamos o negócio. E aí tinha algumas obras que eram do Dino Franco. E aí eu falei, precisa meditar, porque eu não vou correr risco, né, essas músicas. Tanto no Caipira como no disco solo deles. Aí o Fabiano, que é amigo, vizinho do Dino, falou, não, vamos lá te apresentar o Dino. Aí eu fui lá falar com ele, ele falou, não, as músicas meninas eu edito sem problema nenhum, eu tenho editado sempre na Latina, na Warner, mas essas aí eu edito com você, sem problema nenhum, não tem exclusividade. Beleza. Aí fizemos tal, e o dia que eu fui levar o contrato para ele assinar, foi um dia que infelizmente tinha falecido um dia antes a mãe do Fabiano. Aí depois nós saímos, aí ele foi, o Dino era dado ao hábito de beber um pouquinho, ele foi, bebeu, ficou meio alegre, e aí ele pegou o nós na mesma restaurante, lembra até hoje, ele falou assim, deu uma folha em branco, eu vou assinar, ele falou, né, cantadinho, não, eu vou assinar, e depois todas as minhas obras você pode ir fazendo e essa folha fica. Eu falei, não é assim que funciona. Contrato por contrato, você sabe. Certinho. Não, mas eu confio em você, gostei. Eu falei, não, vamos deixar o seguinte, eu boto que amanhã ou depois pra gente sentar, eu vou lá na sua casa, que a irmã dele é Marina, então eu falei com a Marina. Aí eu voltei no final de semana para poder fazer o contrato com ele, e a Marina, que é a irmã dele, me falou, Paulo, o Dino gostou demais de você, da sua honestidade. Ele falou, porque às vezes ele vai no bar aqui, e tá ali, e o pessoal fala, coisa e tal, e quando ele tá meio alcoolizado, as pessoas tiram o sarro nele e falam, no outro dia ele acorda, e ele sabe quem fez, quem fez aquilo. No seu caso, ele foi lá, ele falou, você podia ter se aproveitado, e até ele me deu a caneta, tá até hoje guardado, me lembrar uma compact, aí ele falou assim, você podia ter se aproveitado, e tal, você falou, não, prefiro falar com ele, então, você tem, a partir de 2000, até ele falecer, todas as obras que ele lançou, ele editou comigo. E tinha mais 1000 obras que a gente ia editar, mas infelizmente depois ele faleceu, mas ele fez comigo. E ele tinha um negócio assim, ele estava lá em Foz do Iguaçu, um programa de TV, o pessoal, eu queria 2 músicas suas para colocar aqui numa coisa, eu falava, fale com o Paulo Gomes. Ele é uma pessoa assim, ganhava muito bom, a Margot teve mais de 500 regravações. Mas ele foi organizar essa parte mais no fim da vida, né, Paulo? Não, na verdade ele sempre foi muito seguro nessa parte. Sempre as músicas dele, apesar que, veja bem, quando eu assumi a carreira dele, eu comecei a fazer um levantamento. Falei, me passa as músicas que você tem e eu vou levantar. Pra você ter ideia, teve música dele do Tertuliano Amarila, que são lá de Mato Grosso do Sul, uma música chama, acho que é o Caboclo na Cidade, se não me engano. Uma música que ele fez em 62, 60, eu estava nascendo, em 63, e aí ele achou que estava registrado. Quando ele registrou na Latina, na época, a Latina migrou para a Warner Music, para a editora da Warner, e muita coisa ficou perdida nesse ato aí. Aí eu fui fazer o levantamento, que a gente tem uma ferramenta para entrar no site do ABC e procurar tudo que tem. Aí eu achei 10, 12 músicas dele que não estavam em lugar nenhum. Eu falei, Dino, essas músicas não estão editadas. Mas não é possível, Paulo Gomes. Já fulano gravou, o Beltrano gravou, e eu falei, não tá. Eu falei, então edite, que eu assino. E o Tertuliano, que é meu parceiro, assina, eu fiz. Aí nós levantamos, mas tinha uma pancada de retidos. Retido lá, olha, ainda bem que você foi atrás. Mas o que aconteceu? Ele, na época, era Cruzeiro, Cruzado, e depois veio o Cruzeiro Novo, depois veio o Real. Então passou pelas conversões. Então quem podia ser tipo 10, 15 mil reais, passou para 100 reais. Mas ele recebeu. Tanto é que o Tertuliano Amarila falou assim, olha, só para o seu trabalho, as minhas obras eu vou editar com você. Então o que acontece? Às vezes você tem obra que você acha editado, não está. Porque eu fiz um contrato, a primeira preocupação que eu tenho é já mandar o cadastro para
para a associação, para saber que existe. Sim, olha só, interessante. Ô Paulo, a gente já está em 2025 já e daqui a pouquinho tem a festa do Prêmio de Barretos, né? Exatamente. Como é que está o projeto desse ano aí de 2025 aqui no Barretão? Vai fazer aquela coletânea, como que você faz já há muito tempo, né, Paulo? Então, cara, Barretos é um negócio interessante. Eu, quando comecei lá em 95 na Warner, a IMM passou para fazer com o Zé Reinaldo, né? Que o Zé Reinaldo ia lá muito lá, eles gravavam ao vivo o rodeio e a gente lançava. Eu fiz alguns pela Warner, depois a Warner perdeu a concessão, porque é o seguinte, o CD da festa do piano, que não sai mais, mas da festa do piano do Barretos, oficial, é dos independentes. Então, até uma certa época, eles fizeram até com atração, alguns eu produzi. Depois, eu não sei por que carga d'água, até por causa do advento da internet, eles não mexeram mais com isso, que é uma coisa para eles pequena, né? Um tanto de coisa que fazer. E aí tem um amigo meu que ele deu uma sacada, ele foi muito inteligente. Por isso que eu falo negócio de registro de marca também, que às vezes o cara não registra o nome da dupla. Registro de marca. Ele pesquisou, a marca Barretos não era registrada. Nossa. Pelo menos no segmento nosso que é de músicas, shows. Tal. Ele foi comprar a marca, registrou e é dele, desde 2000 e pouquinho. E aí ele me contratou para fazer todo ano fazer a coletânea, e aí uns 5 anos atrás, nós criamos a Barretos Fonográfica, e aí agora há 2 anos ele pegou e me vendeu a Barretos Fonográfica com os direitos da marca. Então já fazem 15, 16 anos que é independente, que é o CD Barretos, né? Não é o CD da festa do piano, é o CD Barretos 2010, 2011. Hoje é oficial da festa, porque ninguém faz. Hoje, fora algum locutor, hoje o Vaquinha faz o dele, outro independente, né? E o que acontece? Como as marcas que eu criei, Amigos da Viola, Tudo Torto, são marcas que servem para nós, para impulsionar músicas desconhecidas. Então o que acontece? Por exemplo, o Barretos, até esse ano, o contrato era com a Radar, com o Júnior, de parceria. Então o que eu faço? Eu falo, Júnior, me separa aí 10, 12 músicas. O contrato nosso é assim, 70% das músicas tem que ser músicas da gravadora, músicas de sucesso, né? E 30% independente. Então ele separa as músicas, me manda, eu faço uma seleção, separa as e os outros 30%, alguns artistas que queiram participar, né? E a gente existe um custo, esse custo da divulgação tal, que a gente super baixo também, é uma coisa mínima, né? Aí você faz tal, e acontece, muitas músicas aconteceram. Vou dar exemplo de alguns artistas que entraram no CD de Barretos e depois ficaram famosos. Fernando Sorocaba, Luan Santana, entendeu? O Luan Santana tem uma história muito interessante, o Anderson hoje está muito bem, ele vai confirmar. O Luan Santana, há 2, 3 anos antes de ele estourar, ele gravou o CD de Chocolate, mas ele gravou lá no Mato Grosso do Sul, numa qualidade assim mais ruimzinha e tal. E ele era um indústria desconhecido. E aí ele o Anderson ficou sabendo da coletânea, entrou em contato com o Fernando e foi a Barretos para falar, eu quero participar, mas só que eu quero fazer um show na festa. Aí o Fernando falou, fazer o show no palco não tem como, coisa e tal. Falou, mas tem uns palcos independentes, e até a gente tinha um palco lá do Clube Country Barretos. Falou, a gente tem um palco independente, com a Nativa, né, parceria e tal. Aí falou, não, tudo bem. Aí na época ele pagou R$3.000 para participar desse show e para entrar no CD. No dia que ele veio, foi um negócio interessante, não tinha lugar para tomar banho, estava em 8. Aí o Fernando pegou um hotel do amigo nosso, Hotel Brasil, lá em Sei. Mas você conhece, um hotel de viajante, né? Um hotel bem simples. Você deu um quarto para ele tomar banho, se arrumar e tal, e ele fez. Passado 3 ou 4 anos, explodiu. E com 5 anos de carreira, ele virou o primeiro embaixador de Barretos. Sim. Aí ele ligou pro Fernando e falou, eu quero que você vá no nosso show lá, fica lá... O Fernando é do Clube das Pedras lá do... Isso, e ele é o Clube Country Barretos. Clube Country Barretos. Clube Country Barretos. Ele falou, Fernando, vai lá e tal. E aí meu parceiro, né, falou, Paulo, vamos lá que ele disse que vai falar sobre a participação dele no projeto. Aí nós fomos lá, tá até na internet aí. Aí o Luan falou no meio do show, o João falou assim, eu vim aqui, porque foi assim, no dia que ele foi lá fazer o contrato do CD e do palco, ele pediu pro Fernando levar ele para conhecer lá, porque todo mundo quer conhecer o buraco do rodeio lá, a arena. Aí ele foi lá, disse que de cima da arena ele olhou pro palco assim, disse que ele apontou, falou, um dia eu vou cantar naquele palco. Olha, só profetizou lá. Profetizou lá. Aí no meio do show ele parou e falou, gente, eu vim aqui há 5 anos atrás, ninguém me conhecia, fui procurar um empresário aqui que fazia a parte de shows aqui, eu queria fazer um show aqui, fiz um show num palquinho aqui, independente, foi o primeiro show meu, assim, que o pessoal usa o quê? Pra mídia. Participar do CD de Barretos é mídia. Tem artista que fala assim, onde que eu acho a sua música? Entra no CD de Barretos 2024, que tem minha música. O cara fala, ia lá na 43 soltar CD. Exatamente, soltava, distribuía 10 mil CDs
nossa cidade, do CD de Barretos. Aí ele pegou e falou no show, falou, eu vim aqui, né, o que eu paguei para participar desse show e para entrar no CD na época, eu estou ganhando 300 vezes mais, 100 vezes mais, e ainda todo ano o pessoal do Câncer de Barretos. Ele ganhou 300 mil de cachê naquele ano e doou o cachê integral para o Henrique Prado. Então, são oportunidades que a gente cria. Aí o cara vem e fala assim, bate carteira. Não é, não é que você cria. Porque você está numa coletânea com artistas de nome, Estãozinho Chororó, fulano, tal. Já é um privilégio. Já é uma visibilidade. Sua marca com antigamente, quando tinha o CD físico, então, a gente fazia, o cara falou, não, manda fazer 2, 3 mil CD a mais para mim, que eu pago, para poder chegar aí na rádio. Então, que é uma coletânea muito famosa. Né? Sim, exatamente. Ô Paulo, a BGK, ela tá aberta aí para ouvir aí tirar as dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Com certeza. Nosso trabalho ali, o Marquinhos Júnior, é dar assessoria nesse sentido, é ensinar. A pessoa que quer ter a dúvida, a gente esclarece a dúvida. Tem muitos que me ligam e perguntam, tal. Não acho interessante editar. Maravilha. Tem uns que falam, eu quero editar, a gente edita, faz. Tem outros que falam assim, poxa, Paulo, tem um empresário aqui, ele tem um dinheirinho para investir, mas, cara, normalmente é pouco, né? Porque hoje qualquer valor que você fala para investimento em música é pouco. Exato. Tem uns que você consegue contratar um divulgador e alguns brindes, tem outros que você consegue contratar um divulgador, pagar algumas rádios, tem outros que você consegue contratar um divulgador, comprar ônibus, depende do investimento. Mas, muitos, é frustrante, de 100% das pessoas que enveredam desse caminho, 90%, sem exagero nenhum, perde dinheiro. Perde dinheiro que não tem orientação, né? Tanto é que tem gente que tem, eu dei assessoria para alguns empresários aí, o cara vai, ele tinha dois funcionários que cantavam muito, Paulo, me contratou, fiz trabalho, fizemos todo um trabalho. Aí foi indo, depois ele falou, cara, perdi graça pra você, não tem mais, né, vou parar. Então a carreira do cara, para. Acabando, né? Então você tem que fazer um trabalho pensando na carreira do artista, porque esse investimento ele é provisório. O empresário. E outra, uma coisa que a gente tem que ter, eu aprendi com tanto tempo de coisa, a ingratidão ela prevalece. Né? Esse meio é muito, né? A ingratidão prevalece. O artista, ele é assim, quando ele está começando, nossa, você é o Midas, você é o rei para ele, nossa, eu não sei o que eu faço com você, tal. Quando a gente fala, põe uma cabecinha fora do engradado, é aquela história, você dê dinheiro e fama para uma pessoa e você descobre o caráter dela. Alguns de caráter, eu falo, poxa, né? Por exemplo, claro, é o Hamilton. O João Paulo Daniel deve a carreira aí, o Daniel até hoje, ele o que acontece é que a carreira vai volumando, vai mudando, os caminhos mudam também. O Daniel montou a estrutura dele com o pai dele. Tá? Mas o respeito que ele tem, a admiração, e tudo que ele fala, ele menciona de onde ele veio, né? E tem artista que você fala, mas de onde esse cara apareceu? Você não sabe. E sem contar aqueles, né, que é o pior de tudo, que para mim eu acho que a maior ingratidão é quando você pega um artista, aí você vai ver o release dele. Eu tive vendo algumas entrevistas de algumas pessoas aí em alguns podcasts aí, do sertanejo, do pessoal lá. Aí o cara fala, não, porque eu tive essa ideia, eu lancei isso, eu fiz aquilo. Aí você fica olhando e fala, poxa vida, cara, você teve essa ideia. Você que criou, foi bacana. Quer dizer, então, sabe? Mas se você for partir, você tem duas opções nesse segmento nosso, Marcos Júnior. Ou você parte para ser uma pessoa que Deus colocou no mundo, para ter um propósito e deixar um legado, e automaticamente você não vai ficar rico. Eu falo, quando você vê uma pessoa, um certo tempo de coisa, e não está milionário e tal, esse é um cara honesto. Via de regra, um cara honesto. Agora, você tem a opção de ganhar dinheiro, naquele momento, daquela pessoa. Tira o escalpo dele e parte para outro. Aí depende da sua convicção. Eu, como cristão e como pessoa temente a Deus, eu tenho a convicção que Deus me colocou nesse mundo para esse propósito. Então, cumpro meu propósito, sou feliz, tenho uma família abençoada, tenho meus filhos casados, tenho meu neto. Então, eu não tenho nada a não ser agradecer a Deus. Exatamente. Então, eu acho que acho que mais importa. É isso aí. Paulo, a gente ficaria aqui com você imagina. Esse restinho de ano todo aí batendo papo. Fala pouco, né? Mas, poxa, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Eu acho que tem muita coisa para se esclarecer ainda nesse universo aí, né? De direito autoral, né, Júnior? É muito vasto. Mas pode acessar aí o site da BGK também, né? BGK o Instagram de vocês também lá. Tenho certeza que você vai responder um a um. Com certeza. Também deixa um comentário aqui embaixo também se tiver alguma dúvida, a gente repassa lá pro Paulo.
com relação ao direito autoral, né, Júnior? Sim. E para te ajudar, para você não cair em fria, não fazer as coisas aleatoriamente, sem planejamento, né, Paulo? Para você não ter dinheiro, eu falo, o Marquinhos eu tive o privilégio de conhecer quando começou, no carreira do divulgador. O Luizinho foi o primeiro divulgador da BGK. Exatamente. O primeiro projeto que ele teve de divulgação foi com a BGK. Depois ele foi para a gravadora e, graças a Deus, hoje é um dos melhores. Então, o que acontece? Isso que você faz nesse caminho. Você tem referência. Referência de divulgação. Sim. Eu sei quem que é. Tem você aqui, tem o pessoal do Paraná. A gente sabe quem são as pessoas boas e sabe também que não vai, que você vai perder dinheiro. Né? E, então, o que é importante é isso aí. A pessoa chegar... O divulgador, essa é fundamental, entendeu? Mas tudo acontece o seguinte, você ter humildade de pesquisar. Sim. E não adianta você pesquisar em tutorial de YouTube, então não é. Tem coisas que você tem que falar com quem está no mercado. Quem viveu, né? A gente está aí também. Se tiver alguma dúvida com relação à divulgação também, entre em contato conosco. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Exatamente. Paulo, obrigado, viu, Paulo? Eu Bom que ano agradeço. Para você, que 2025 seja um ano também cheio de colheitas boas aí, né? E que você possa aí ter um ano de muitas alegrias nesse meio nosso aí. Com certeza. Conta com a gente sempre, viu? Só tenho a desejar para vocês que o Senhor Jesus abençoe a vocês e a sua família, que a gente tenha um ano, vai ser um ano difícil, eu presumo, mas nenhum ano é ruim quando você está amparado pela fé, quando você tem um objetivo. E é que eu falo para você, o importante do ser humano é deixar um legado. Exato. Se você tiver um legado, a mãe depois, meus filhos já conhecem, meu neto vai conhecer. Então você fala assim, a mãe depois a pessoa fala, fulano de tal. Você tem um legado aqui, foi uma pessoa proba, que veio aqui, ajudou as pessoas, nunca fez nada de errado. É isso que você leva daqui. Caixão não tem gaveta, não tem onde você levar as coisas, então você tem eu falo assim que a gente tem 3 fases na vida, né? De 1 aos 25, 25 aos 50, 50 aos 75. Então na primeira fase você tem que aprender, na segunda fase você quer ganhar dinheiro de qualquer jeito, e na terceira fase vem a maturidade que Deus te dá, onde você fala, bom, até aqui eu fiz isso de certo, isso de errado, vou deixar de fazer as coisas erradas que eu fiz e vou tentar ser mais assertivo. E é isso que a nossa vida tem. Então 2025 vai ser um ano que a gente tem aí muito trabalho, muita saúde, o resto Deus providencia. A cada dia o seu problema, e por isso que o Pai Nosso tem o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o passado não existe, o futuro é uma dúvida. Amém. Obrigado, Paulo. Bom retorno para casa, viu? O prazer foi meu. Deus abençoe, viu? Obrigado. Valeu, obrigado. Parabéns, obrigado a você pela audiência, por estar conosco mais uma vez aí nesse episódio. Deixe seu comentário aí também, se inscreva no canal, se quiser ficar por dentro desse universo maravilhoso da música. E aqui você vai encontrar informações relevantes, viu? Valeu, obrigado por tudo aí, um bom ano para você, tudo de bom. Valeu. Um abraço.